pesquisador em ciência do clima, né? Nossa, estou contando aqui com o tempo de mestrado, estou com 22 anos, né? Que eu estou envolvido, é exatamente metade da minha vida que eu estou envolvido nessa pesquisa. Claro, o caminho aí é o da academia, né? Do saber acadêmico, não é do saber empírico popular, mas eu queria dizer assim, que eu tenho também as minhas raízes do campo. Minha mãe é de Xaramubim, meu pai é de Canindé, né? E meu bisavô tinha a sua pequena propriedade, trabalhava, né? Era interessante que a propriedade era pequena, mas tinha de tudo um pouquinho. Tinha um riacho, um baixio que passava lá, ele plantava arroz e plantava também várias outras coisas, inclusive palmatória, né? Para as cabeças de gado, para fazer uma raçãozinha nos anos mais difíceis. Então, assim, eu obviamente isso aí é a origem. É a minha origem, isso, né, não tem como tirar de mim. Não tem como negar. Não tem como negar. Né? E nem eu quero, né? Nem eu pretendo. Pelo contrário, tenho muito orgulho dessa origem no campo, né? Bom, mas agora a questão que eu queria discutir com vocês, né, e que eu acho que todo mundo de certa forma já percebe um pouco, né, é a questão das mudanças climáticas globais. Em todo lugar, né, alguém tem uma história hoje para contar de alguma coisa estranha acontecendo, né? Por exemplo, aqui o primeiro estava me mostrando, né, a cacimba com a água lá embaixo e me dizendo que durante, né, anos e anos e anos aquele poço ali tem resistido às piores secas, mas dessa vez já teve que cavar mais e cavar mais e cavar mais, né? E como o Cacique Antônio estava dizendo, se cavar mais ainda, aí vai começar a vir água de baixa qualidade, né? Água muito salgada, salobra, que não dá para o consumo. Bom, essa é uma das coisas que eu vou depois falar um pouquinho. A gente realmente, infelizmente, é esperado que um clima mais quente produza mais seca. Mas também tem histórias de tragédias do outro lado, né? Grandes enchentes. Do lado das secas, São Paulo também está sofrendo. A gente tem praticamente todo o Nordeste numa situação de calamidade. O Ceará hoje, se você somar a água de todos os reservatórios, só tem 1/5, tem 20%, é como se fosse, vê aqui, se os açudes fosse esse copo aqui, a gente só tinha isso aqui de água. Em 40 tem 5. Em 40 tem 5. Em 48 na verdade, né? Ou seja, é muito pouca água. E metade, e detalhe, metade desses açudes está com menos de 10% da água. Ou chegando naquele que o pessoal chama de volume morto, que a água fica embaixo do cano, não dá mais nem para tirar. Tá só aquela lama, né? Que você não consegue aproveitar. Então é uma situação muito complicada. Não é só aqui em São Paulo, né? Todo mundo tem ouvido as notícias, aí a crise do sistema Cantareira. Tem seca forte lá nos Estados Unidos, na Califórnia também, né? Essa moça aqui, ela nasceu quando eu estava estudando por lá, pelo Colorado. E uma coisa que eu mostrei para ela recentemente foi que o nível do rio Colorado, que dá nome ao estado lá, estava muito lá embaixo. Estava bem lá embaixo. Por enquanto estava mostrando, né, coisas bonitas que apareciam, só que a preocupação das pessoas era faltar água, né? Se continuar essa seca, a tendência seria faltar água. Também lá nos Estados Unidos, isso aí é uma coisa que é uma história que tem a ver comigo também. A pessoa que me orientou lá no doutorado, né, o professor, né, já senhor de idade, ele morava na montanha, né? E lá não é brincadeira não, no inverno é frio, neva. E geralmente o que é que ele fazia? Ele tinha um daquelas, o pessoal chama de snowmobile, é tipo aquela moto de neve, né? A pessoa anda pela neve. Ele fazia assim, no inverno a estrada ficava coberta de neve e de gelo. Então o que é que ele fazia? Ele, para ir dar aula na universidade, ele levava a caminhonete até o pé da montanha, ficava lá, né, esperando, né, o frio, né, e aí quando chegava lá, ele pegava a caminhonete, botava no carro, ia embora. Então, assim, era uma coisa que
com a motozinha atrás. Aí ele ia, subia com a moto, ia até a casa dele, no outro dia descia, a caminhonete estava lá, pegava a caminhonete e ia trabalhar. E numa dessas, né, aconteceu um acidente, o gelo, né, deixa muito liso, ele perdeu o controle da caminhonete, bateu, passou vários meses com colar, aqueles, né, para proteger, e aí teve que se mudar para baixo, né, não pôde mais ficar morando na montanha. Sorte dele, porque 3 anos depois, sabe o que aconteceu? Vem o verão em compensação lá é muito quente, só que os verões estão ficando cada vez mais quentes, cada vez mais quentes, cada vez mais quentes. E naquele verão especificamente teve muito incêndio, porque muito quente e muito seco, a gente sabe, no nosso mato aqui também, se aparecer, né, qualquer faíscazinha, vai e espalha. Espalhou, chegou na casa dele. Foi uma casa que ele, também com alguns trabalhadores, ele fazia questão de dizer que ele tinha ajudado a construir. Mas lá as casas, a maioria é de madeira. O que aconteceu? Veio tudo abaixo, só ficou a chaminé que era de pedra. Então, a pessoa que ficou morando lá depois perdeu a casa. Seria ele, e sabe lá o que teria acontecido, sendo ele e a senhora dele também pessoas de idade, né? Se eles estivessem lá dentro, né? Então tem uma história também na Austrália. Todo ano a gente ouve, os incêndios estão aumentando, os incêndios estão aumentando. O nível do mar subindo, né? E aí, quando a gente tenta entender o que é que está por trás de todas essas histórias, de mais falta d'água, de incêndio aqui, de calor acolá, de tempestade não sei aonde, a gente chega à conclusão que tudo tem uma causa só. É aquela história, o rapaz aqui está com, né, se tiver com febre, com coriza, com tosse, você vai achar que cada coisa dessa é de uma doença diferente? Não, né? Mas assim, é tudo... A pessoa está com um monte de coisa esquisita ao mesmo tempo. Não, deve ser uma doença só, né? É uma doença só. É uma doença só, deve ser uma gripe. Pois é, da mesma forma, todas essas mazelas que eu estava falando aqui, elas têm uma raiz só. Surge de uma só. Surge de uma coisa só. Bom, e aí é que a gente chega no tema das mudanças climáticas globais. O que é que está acontecendo com o planeta? Tudo bem. O clima, boa parte dele, ele tem a ver com o ar que a gente respira, né? E nesse ar, essa é uma coisa interessante. Esse ar tem é uma mistura de várias substâncias, de várias coisas ali dentro. Tem o oxigênio, que é fundamental para a gente viver. Tem o nitrogênio, que é aquele nem fede nem cheira, né? Não faz mal nem bem nem nada. E dentre esses vários gases, tem um camaradazinho que é o mesmo que a gente expele quando a gente bota o ar para fora, que é o chamado gás carbônico. Na natureza, o gás carbônico em geral é pouquinho, e acontece aquela história, a gente bota o gás carbônico para fora, as plantas vêm, tiram o gás carbônico do ar e usam para crescer. E botam o oxigênio de volta. Então a gente fica nessa troca em equilíbrio com as plantas. Esse retorno, né? Pois é, então é tipo assim, né? As plantas ganham salário, a gente gasta, mas durante muito tempo o que elas produziram, devolveram. A gente é que usava, um gasta, o outro devolve, uma mão lava a outra, fica tudo em casa. Um alimenta o outro. Só que aí o que acontece? Se a gente começar a colocar mais de um lado do que do outro, né? Por exemplo, se a gente começar a gastar mais do que a gente ganha. Eu, por exemplo, sou professor, tenho meu salário fixo, é sempre aquele valor ali. Se eu começar a gastar mais do que eu ganho, daqui a pouco eu vou estar todo endividado, né? Eu vou estar em sérios problemas. E é isso que tem acontecido desde o século XIX, faz 200 anos, mais de 200 anos que isso está acontecendo. É quando veio a chamada Revolução Industrial, né? Foi quando começaram a aparecer as estradas de ferro, as grandes fábricas, e principalmente quando se começou a usar o que a gente chama de combustíveis fósseis para energia. O que é esse negócio de combustível fóssil? É um nome todo pomposo. Na verdade é carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Esses aí são
chamados combustíveis fósseis. Tem esse nome porque eles são restos de seres vivos que ficaram enterrados e aí com a pressão da terra virou esse material aí. Tudo bem. Quando eu queimo, né, carvão, quando eu queimo o petróleo e os derivados, né, quando eu queimo gás, o que é que acontece? Eu jogo o tal do CO2, o tal do gás carbônico na atmosfera. E aí veja, antes era só os animais com as plantas equilibrando. E daí o homem começou a queimar. Quer um exemplo de um local onde queima muito carvão e produz muito CO2? Está bem aqui, bem ali. Siderúrgica. A termoelétrica, né? Pois é. E daqui a pouco vai ter a siderúrgica, a refinaria, aí nem se fala, né? Mas só aquela termoelétrica, gente, é uma coisa absurda. Todo mundo aqui já foi em Fortaleza e conheceu o Parque do Cocó? Não. Conheço o Parque do Cocó. Conhece o Parque do Cocó, né? É um parque grande, né? É um parque grande. Ali é o seguinte, essa termoelétrica aqui, ela joga tanto CO2 na atmosfera, tanto gás na atmosfera, como se você pegasse 8 parques do Cocó todo ano e queimasse ele todinho. É exatamente a quantidade de gás que ela lança na atmosfera. É um absurdo, né? Contra a natureza. Exatamente. E aí você imagina o seguinte, que assim como tem ela, tem uma lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, tem outras em São Paulo, tem em Minas Gerais, tem na Bahia, você vai somando isso tudo. Assim como tem essas no Brasil, e olha que o Brasil até que não é dos piores, o Brasil usa muita energia das hidrelétricas. As hidrelétricas têm o seu problema, mas aí pode até deixar para outra conversa. Quando a gente vai lá para os Estados Unidos, é cheio dessas termoelétricas, tudo queimando carvão, Na Inglaterra, na Rússia, em todo canto, na China de monte. Tanto é que, não sei se vocês viram alguma reportagem sobre a China, o ar lá poluído, extremamente poluído, as pessoas não conseguindo respirar, porque lá é uma térmica emendada na outra. O câncer lá é demais, né? Um monte de câncer, um monte de doença respiratória, tudo que quanto não presta, né? E aí, veja, quando a gente soma tudo isso aí e soma com outras coisas, os carros, né? O carro é movido a gasolina, óleo diesel, isso tudo vem do petróleo. Cada vez que você queima gasolina e óleo diesel, você também está gerando gás carbônico, né? O velho CO2. E vai tudo para a atmosfera, E o que é que o CO2 na atmosfera ele faz? O CO2 ele faz uma coisa que os outros, que o oxigênio não faz, o nitrogênio não faz, ele faz uma coisa especial. Ele prende calor. O calor que a Terra recebe vem do Sol, né? Normalmente ela recebe o calor, normal também é isso, ela recebeu o calor do Sol e jogar depois para o espaço, né? É aquela história, você pode pegar um ferro, botar no fogo, ele esquenta. Aí depois você deixa ele num canto ali, ele vai jogando o calor para fora. É que nem, imagine a Terra exatamente desse jeito, o planeta todinho, ele fica recebendo calor do Sol. Mas quando é à noite... Quando é à noite, isso. Quando é à noite aí ele devolve para o espaço. Mas imagine o seguinte, né? Imagine o seguinte, se você colocar alguma coisa para prender esse calor, como por exemplo, se você tiver com frio, você botar um lençol para se cobrir, você vai conseguir prender parte desse calor. Olha que interessante. É legal que tenha um pouco de CO2 na atmosfera, sabe por quê? Porque se a Terra não tivesse nada, nenhum gás que segurasse o calor, a temperatura aqui era menos 15 graus. Era abaixo de zero, estava tudo congelado. Então, é aquela história. Um pouco desses gases que funcionam como lençol para proteger é bom. Mas acho que todo mundo já ouviu aquela história, né? De que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Demais tudo é veneno. Demais tudo é veneno. Pronto, era essa, na verdade, é essa a expressão que a minha avó gostava muito de usar. Demais tudo é veneno. E aí, imagina que se você, ao invés de um lençolzinho, né, uma finurazinha legal, você botar um cobertor bem grosso, daqui a pouco o que é que está acontecendo com você? Você está morrendo de calor, não é não? Pronto, pois a diferença do CO2 normal, né, do gás carbônico normal que tinha
e do que tem agora é mais ou menos isso aí. É você trocar um lençolzinho fino por um cobertor grosso, né? Passou da... É isso. Era 280 antes de começar as indústrias, a revolução industrial, né? Hoje está em 400. E não tem parado de subir. Ou seja, é como se a gente estivesse trocando cada vez, botando mais lençol em cima de lençol, ou então botando um cobertor cada vez mais grosso. E é por isso que o planeta tem esquentado. E quando o planeta esquenta, olha a sacanagem, né? Para usar um termo bem feio. Tá vendo isso aqui? A nossa garrafa que tá na geladeira, né? Ela tá toda molhada, né? Toda suadinha. Isso aqui, obviamente, a gente sabe, né? Não é que tenha vazado de dentro, não. Isso aqui era água que estava no estado de vapor aqui no ar, mas quando encontra um negocinho frio, Ela se encosta. como a gente chama, ela condensa, né? Ela vira líquido de novo e tá aqui. Na atmosfera isso também acontece, é só a gente olhar para cima, para as nuvens. As nuvens são exatamente isso, ela é um monte de gotinha, bem pequenininha, porque o ar que estava aqui embaixo, cheio de vapor, subiu, aí esfriou. Lá em cima é mais frio, né? Esfriou. E aí formou esse monte de gotinha que faz as nuvens. Se essas gotinhas começam a se acumular e se juntar, o que é que vem? Chuva, a nossa chuva, né? Que o cearense tanto gosta, né? Quanto mais árvore tiver, mais traz ela de volta. É isso mesmo, exatamente, Cacique. Cacique sabe tudo. Aí, veja bem, o que é que acontece quando a gente tem um ar mais quente? Quando tá frio, a água não vira líquido, né? Sai do vapor e vira líquido, nem aqui. Quanto mais quente estiver, mais a atmosfera consegue guardar vapor d'água. Imagina, se a atmosfera está guardando água, é como se ela fosse um balde. Vamos imaginar assim, o ar como se fosse um balde. Aí você imagina que você tem um balde pequeno e um balde grande primeiro. Um balde pequeno. Se a temperatura não estiver tão grande, né, a gente vê que o ar só consegue guardar pouca água. O que significa? Daqui a pouco, né, se eu começar a juntar a água na atmosfera, daqui a pouco eu tenho muita água e vai fazer uma nuvenzinha, porque o ar não consegue mais guardar. É a mesma coisa numa panela fervendo, né? Você tampa a panela fervendo, a água sai sobe toda para a tampa, né? Exatamente. Futuramente ela tá fugindo para o ar. É, né? se você não tiver, ela tá fugindo pro ar. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas agora imagine o seguinte, né? Então isso é como se fosse um balde pequeno que você encheu e agora qualquer coisinha a mais, né, vai derramar. Imagina uma coisa agora, um balde pequeno leva muito tempo ou pouco tempo para encher? Se você ligar a torneira aqui, no instante você enche. Aí, se tiver alguém precisando dessa água, daqui a pouquinho, bem pouco tempo, você chega com o balde cheio, tá aqui o balde cheio. Pronto, pode usar. Aí você volta para encher de novo. Você pode até achar ruim, mas sabe o que é a coisa boa disso daí? Primeiro é que a pessoa não vai ficar muito tempo esperando. E depois, não vem aquele monte de água exagerado de uma vez só. Agora, o que é que está acontecendo com a atmosfera do nosso planeta? Ela está mais quente. Então ela consegue guardar mais vapor. Mais água na forma de vapor. É como se fosse um balde grande agora. O que acontece com o balde grande, né? Você chega, abre a torneira. E aí, haja tempo para encher, não é não? Leva tempo. A pessoa lá que está precisando da água, senhor, cadê minha água? Não, pera aí. Tá pronto ainda não. Espera aí. Pronto, agora encheu. Era a água que o senhor queria? Toma. Pois é, a atmosfera agora tá assim. Como tá mais quente, como tá mais quente, ela é como se fosse um balde grande. E significa o quê? Demora mais tempo para encher. Olha, vem uma enchente. Vai passar mais tempo seco. Esse é o ponto. Demora mais tempo para encher, aí fica mais tempo seco, como disse a Evilene. Muito tempo seco, Pode muito tempo enchentes, seco. Quanto tempo? Mas quando vem vem, é enchente grande. é de uma
Não é chovendo de mansinho como pediu o Luiz Gonzaga, né? Nada não é por acaso, né? É de uma vez.